A mulher na sociedade. Na história de Israel encontramos as mais diversas opiniões acerca da posição da mulher. Existe uma opinião muito forte acerca de seu valor, de suas excelentes qualidades de liderança e de sua igualdade com o homem. É importante que tenhamos o cuidado de não julgar o povo de Israel pelas nossas perspectivas modernas. A lei judaica, embora não fosse obedecida em sua inteireza, permitia grande flexibilidade na conduta. O papel da mulher na sociedade era determinado em grande parte pela passionalidade dela e pela atitude do marido. O Israel do Antigo Testamento. Atitudes positivas em relação às mulheres. A mulher não era um produto secundário da criação, uma espécie de ideia posterior. Homem e mulher juntos constituíam a imagem de Deus. Alguns não aceitavam esse fato, mas outros sim. Moisés, que pelo decreto de Faraó deveria ser morto, tomou providência necessária para isso. Ana foi outro exemplo de mulher que tomou uma atitude, fez uma aliança com Deus para ter um filho e veio ser a mãe de Samuel. E houve mulheres também que chegaram a ocupar posições de liderança, como Débora, Miriam, entre outras. Hulda, profetisa, na época do rei Josias. Precisamos considerar também a mulher ideal descrita em Provérbios. Ela é supervisora bem da casa, com seus muitos servos e tudo mais. Trata-se de uma mulher que detém uma ampla gama de responsabilidade e de oportunidades. O mandamento bíblico de honrar pai e mãe não faz distinção entre eles. Ambos devem receber igual honra. No caso de um homem e uma mulher serem surpreendidos em adultério, ambos deveriam ser apedrejados. Quanto às mulheres de grande fé, todas foram elogiadas pelo fato. É o caso de Sara, Raabe, que foi incluído na lista dos grandes heróis da fé. Restrições impostas às mulheres. Israel era uma sociedade definitivamente patriarcal. Em geral, os homens eram o chefe da família e o governo. Embora aos olhos de Deus a mulher fosse de importância igual aos homens, estes não viam assim. No primeiro século havia uma célebre oração que o judeu recitava e agradeceu a Deus por não ter nascido mulher. Esse sentimento era generalizado e alguns homens chegavam a cometer abusos. Eis algumas das leis que pareciam impor restrições às mulheres. Normalmente só o homem podia ser dono de alguma propriedade. Uma mulher podia herdar os bens de seus pais somente no caso de não haver filhos do sexo masculino. Números 27:8. Se uma mulher fizesse uma promessa ou um juramento, só poderia mantê-lo se o marido concordasse. Números 30, 10 e 12. Se uma mulher não tivesse filho, logo se supunha que o problema estava restrito a ela. E isso era sinal de que Deus não se agradava dela. A mulher tinha que provar a sua virgindade. Para o homem, isso era impossível. O valor monetário atribuído à vida de uma mulher equivalia à metade do valor atribuído ao homem. Levíticos 27, 1 ao 8. Nesta sociedade, os pais gostavam mais de ter filho do sexo masculino do que do feminino. Essa atitude tinha reflexo no baixo valor atribuído às mulheres. Isso não quer dizer que os homens não amassem sua esposa e filhas, e por vezes não tratava de igual para igual. Quando o homem não tratava ou humilhava sua mulher, muitas vezes era repreendido pelo pai e irmão delas. É evidente que alguns homens amavam profundamente a esposa, o que é demonstrado pelo fato de Jacó ter trabalhado 14 anos para se casar com Raquel. As mulheres e o ministério de Jesus Cristo. Em seu ministério, Jesus falou e abençoou muitas mulheres. Além disso, algumas delas pertenciam ao seu ciclo de seguidores. As mais conhecidas são 4. Marias e Martas. Maria, mãe do Senhor, era uma mulher de grande fé. Estava sempre aos pés de Cristo, no sentido espiritual. Maria Madalena era uma mulher anteriormente que foi endemoniada. Contudo, não dizem as razões sólidas para se crer que ela tivesse sido prostituta. Provavelmente possuía recursos financeiros com tantas de outras que a seguiam. Maria Madalena era uma das mulheres que acompanhava Jesus e os discípulos em sua base de evangelização. Por ocasião da morte dele, foi uma das que estiveram presente
lá no Calvário. Outra devota seguidora de Jesus foi Maria de Betânia, irmã de Lázaro, aquele que o Senhor ressuscitara. A Escritura descreve como uma pessoa sensível, contemplativa, que se sentou aos pés de Jesus para ouvir os mandamentos. Também estava presente a ressurreição do irmão. Um dos seus gestos mais notáveis foi o de lavar a cabeça de Jesus com um perfume caríssimo. Maria, mãe de Tiago e José, esteve presente nos principais últimos meses da vida de Jesus e da sua morte. Assim como Maria Madalena, também ela acompanhava o Senhor em suas viagens evangelísticas. No Novo Testamento, a citação de outras Maria, pelo menos mais duas, são mencionadas em Atos e Romanos. E mesmo as quatro que citamos não estão claramente identificadas. Qual delas, por exemplo, era a esposa de Cleófas. A mãe de Tiago e João também se chamava Maria. Se assim o for, seria ela uma das quatro mencionadas. Maria era um nome bastante comum e várias seguidoras e conhecidas de Jesus Cristo eram chamadas assim. O nome da Marta é sempre mencionado juntamente com o de Maria e de seu irmão Lázaro. O mais conhecido evento está relacionado à visita que Jesus fez à sua casa, em ocasião em que se mostrou bastante atarefada. Merece menção o fato de que, nos momentos mais cruciais da vida de Cristo, como sua prisão, morte e sepultamento, as mulheres foram suficientemente corajosas para permanecer ao lado dele. A atitude de Jesus para com as mulheres. O fato de Jesus se relacionar bem com essas mulheres criou muitas oportunidades para interpretações errôneas. Seus acusadores teriam ficado muito satisfeitos se tivessem polido atribuir a imoralidade à conduta imprópria. Hoje é muito difícil levantar todo o leque de sentimentos e preconceito que existia contra o sexo feminino no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele aceitou as mulheres em seu grupo de discípulos. Para o judeu ortodoxo, a mulher não podia ter participação ativa no culto. Nas sinagogas, devia sentar-se no fundo, em vez de praticar os atos religiosos. Elas tinham que se manter a certa distância dos homens. Em muitas sinagogas, elas não poderiam ler e não ter nenhum tipo de atuação. Mas Jesus simplesmente ignorou essa atitude contrária à mulher e deu início a uma era de total participação feminina. Ensinou verdades espirituais a mulheres. No conceito de Cristo, o papel da mulher não era limitado ao trabalho da cozinha e tarefa de cuidar das crianças. Algumas foram dadas particulares, como o caso da mulher à beira do poço e do ensino sobre a ressurreição dado a Marta e Maria. Outros foram dados em públicos, quanto à mulher, a ideia que levava os antigos a acabar que ela não deveria ter direito à educação. E os discípulos assumiram a mesma postura dele, pois sabemos que uma das maiores seguidoras nas reuniões da igreja ativa foram por crentes de ambos os sexos. Entrou em suas casas. Essa atitude dele foi muito corajosa e o expôs a duras críticas. Mesmo homem, muitos homens enviam uma situação semelhante por temer que isso possa comprometer seu bom nome. Jesus enfrentou o perigo de ser difamado, mas decidiu correr o risco. Ao que parece, quando Marta o hospedou em sua casa, juntamente com seus discípulos, ele não temeu as línguas ferinas nem os boatos maldosos. Conversava com mulheres em público. Cristo teria total liberdade em conversar com mulheres em público, mas os discípulos não absorveram bem essa ideia. Muitos rabinos davam grande importância à tese de que a mulher não poderia conversar com desconhecidos em públicos. Se um homem de certa posição falasse com uma mulher em um local onde pudesse ser visto, isso era considerado um ato escandaloso. Permitir que as mulheres tocassem nele. A melhor atitude que Jesus poderia tomar foram vistas a sua segurança por evitar o contato com mulheres. O fato de haver mulheres em seu grupo de seguidores já não era bom, e ainda permitir que elas tocassem nele parecia grande importância à sua parte. Prostitutas se aproximavam dele. O ministério de Cristo era tão permeado de perdão e amor que até as destratadas e maltratadas prostitutas se sentiam atraídas por ele. João Batista também conquistou a atenção delas, já que pregava o arrependimento e o perdão. Jesus não aprovava a atitude dessas mulheres, mas ensinava a perdoar a atitude e viver uma nova vida. Os direitos das mulheres no divórcio. Nos dias de Cristo, a visão que, via de regra, os homens tinham das mulheres levavam para tratá-las quase como um objeto de sua propriedade. O maior defensor desta posição era o teólogo de nome Hillel.
Jesus contestou de forma clara e direta esses conceitos populares e defendeu a dignidade da mulher.